Oi, pessoal, hoje nós vamos fazer um pão com linguiça ou o recheio que vocês, da preferência de vocês aí, o recheio opcional. A massa tem várias massas da internet, mas eu vou mostrar para vocês a massa que eu gosto, acho que ela fica muito legal, uma massa muito fofinha. Ó, aqui eu tenho 650 ml de água morna, aqui eu tenho açúcar, sal, o fermento biológico seco, aquele de saquinho, mas eu compro numa maior quantidade e coloco assim. 100 ml de óleo e de 2 a 3 colheres de leite em pó. 2 ovos e a farinha. Já separa esses ingredientes aí pra gente começar, tá bom? Ó, a farinha pode ser essa aqui pra pizza, pode ser a Venturelli, a farinha que você tiver aí, que você tiver acostumado a comprar. Hoje eu vou usar a Venturelli. O pão fica bem branquinho. Então vamos lá, ó. Hoje eu vou colocar, agora eu vou colocar, ó, 2 ovos. Vamos fazer rapidinho para o vídeo não ficar muito cansativo, tá? Senão demora muito, ó. 2 ovos. Vou colocar o açúcar. Vou colocar o açúcar. Já vou colocar o fermento. O fermento, ó, uma colher dessa, mais um pouquinho, equivale a um pacotinho. Então, eu vou colocar 2 colheres e um pouquinho. Então, pode colocar aí 2 pacotinhos de vocês, tá? Do mercado. A água morna, morninha, bem morninha, tá? Senão queima o fermento. Um leite em pó, colher generosa, ó, uma colher um pouco mais cheia, 2. Ó, que sobrou um pouquinho, eu vou terminar de pôr. É de 2 a 3, lembra que eu falei? Então tá, de 2 a 3 colheres. Deixa eu separar pra cá. E o óleo, 100 ml de óleo. Né? Aqui, vamos raspar que a gente não pode desperdiçar nada. Bastante óleo aqui dentro. Então, vamos lá. O sal eu vou colocar por último, quando eu já estiver agregando a farinha, tá bom? Então, vamos dar uma misturadinha aqui. Ó, já dissolvi o fermento, ó, vou mostrar pra vocês, ó, o líquido. Agora, nós vamos começar a agregar a farinha, tá? O sal continua aqui do ladinho, ó. Então, vamos lá. Quanto de farinha, Érica? Eu não sei. Para essa quantidade, 1,2 kg, 1,3 kg, eu não tenho ideia. Eu vou pondo e vou sentindo na mão a quantidade que eu acho que a massa já tá bem macia e não tá grudando nas mãos. Então, vocês podem separar aí 1,5 kg de farinha. Vai sobrar, tá? Mas já separa aí 1,5 kg. Como eu compro desse de pacote de 5 quilos, eu não meço não. Então, eu faço meio a olho assim, a quantidade de farinha, porque eu quero praticidade, não fico medindo não. A gente que mexe na cozinha, a gente tem que ter uma noção de quanto de farinha vai, ou quanto de sal, enfim, cada um tem um paladar, né? Mas para quem tá começando agora, pode separar aí 1,5 kg de farinha aí, 2 quilos, né? 2 pacotinhos do mercado, aqueles pacotinhos de 1 quilo. E aí dá de sobra, tá? Não vai faltar, não. Então, aqui eu vou continuar misturando, agregando aqui, até o fouet conseguir misturar. E depois eu coloco mais, dou uma sovada de leve e já levo aqui pra bancada pra terminar de sovar, tá bom? Vou mostrar pra vocês o ponto, segura aí. Ó, coloquei mais um pouco de farinha aqui na minha bacia e tô misturando com uma espátula. Aí já ficou pesada, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Ó, mais um pouco de farinha. Ó, ela tá pesada. Esse ponto eu já levo pra bancada. Ou quem quiser acrescentar farinha aqui nessa bacia mesmo e continuar sovando aqui também é opcional, tá? Eu gosto de pôr na bancada. Deixa eu tirar minha toalha aqui. A bancada já tá higienizada, tá? Já deu uma higienizada antes. Vamos reposicionar aqui, ó. O sal ainda tá aqui. Vamos colocar o sal já já. Farinha na bancada, né?
Para quem já tá acostumado. Interessante aqui dessa receita é vocês verem como faz a montagem, né? Quem tem dúvida para ver como é que faz a montagem, como modela, como que enrola, enfim. Às vezes a gente tem dúvida nessa parte, né? Como que faz a modelagem? Como que eu vou rechear? É com pouco recheio? Com bastante? Né? Não sabe como começar, porque às vezes a massa a gente já até sabe fazer. Mas aí na hora da montagem a gente fica na dúvida, é eu mesma. Até hoje eu falo, como que faz isso? Aí eu vou pro nosso Salvador YouTube e vejo como faz. A gente tem dúvidas, ué, não é porque a gente já sabe fazer alguma coisa, a gente sabe fazer tudo, né? Vou separar a bacia aqui. E aqui, ó, é só sovar. Só sovar. Colocando a farinha. E aí a gente vai sovando até ficar uma massa que não gruda na bancada, que não gruda nas mãos. Eu vou dar uma adiantada aqui e vou mostrar pra vocês o ponto da massa. Aqui eu já posso colocar o sal, tá? Que a massa já tá consistente, então eu já vou pôr o sal aqui e já vou sovar junto. Segura aí. Ó como a massa tá ficando. Eu tenho essa espátula aqui pra me ajudar. E a gente vai agregando toda a farinha aqui. Ó, ela tá quase não tá grudando na mão, mas a hora que a gente começar a sovar, ela vai começar a grudar, ó, porque a farinha vai começar a molhar. E é assim mesmo, ó, gruda mesmo. Tem um pouquinho de farinha e a gente vai pondo aos pouquinhos. Ai, Érica, o que aconteceu? Eu coloquei muita farinha e aí a massa ficou dura. Abre ela assim, ó, não sofre não. Abre ela assim, coloca um pouquinho de água, só um pouquinho. E aí vai sovando de novo, vai fazer uma melequinha, mas vai dar certo. Vai soltar um pouco esse duro de excesso de farinha. Não perde a massa, não acontece nada. Isso acontece, né, no nosso dia a dia. Ó, vou continuar sovando aqui e já mostro pra vocês o ponto. É só ir colocando de pouquinho em pouquinho. Ó, vai grudando e a gente vai lavando com a própria farinha. Ó, não molhem a mão não, hein, gente, por favor. Aí, segura aí que eu já volto. Ó, já tá começando a não querer grudar. A farinha tá aqui. Agora a gente vai rasgar, ó, tá vendo, ó? Ó, ainda vai grudando. A gente vai trazendo a farinha e vai rasgando a massa desse jeito, ó. Tá vendo, ó? Traz um pouquinho mais de farinha e rasga a massa. A gente tem que sovar pelo menos aí uns 10 minutos. Aproveita para academia do braço. A massa fica macia, fica boa de trabalhar. E vai agregando a farinha de pouquinho em pouquinho. E vai sovando. Porque aí a massa vai desenvolvendo o glúten e vai ficando macia. Você vai ver que massa gostosa que vai ficar de trabalhar depois de abrir ela. Pouquinha farinha e vai. Então, aqui não tem segredo, é sovar dessa maneira, rasgando a massa por 10 minutos, bem rasgadinha. E aí, eu volto aqui para te mostrar. Ó, praticamente já chegou no ponto, ó, 10 minutos sovando. Ela tá dando uma pegadinha de leve na bancada, na mão, ó. Ó, tá. Se eu forçar bastante, ela pega. Mas eu não vou acrescentar mais farinha. Porque senão ela vai começar a ficar uma massa dura. Tá joia? Ó. Ela de sovar, ela tá pegando um pouquinho ainda, mas eu não vou. Ó, só pra tirar ela da bancada aqui, ó. Porque depois, na hora que a gente for abrir essa massa, nós vamos colocar, tá? Um pouco mais de farinha. E aí ela pode ficar dura se passar desse ponto aqui. Dá uma boleadinha nela. Pega aquela bacia que a gente usou, que ela ainda tá suja. Joga uma farinha. Pega a massa. Ó que linda. Ó, fofinha, fofinha. E coloca aqui. Bora. Pano de prato ou a tampa. Eu tenho uma tampa dela aqui. A minha bacia tem tampa. Então, nós vamos tampar. E deixa ela dobrar de volume. Quanto tempo? Não sei. Hoje aqui o dia tá meio nublado, um pouquinho mais fresquinho.
Pode ser meia hora, 1 hora e meia, o tanto que a massa precisar para dobrar de volume, tá joia? E aí depois eu volto aqui para mostrar. Pessoal, ó, olha o tamanho dessa massa. Linda, né? Cresceu aqui por volta, sei lá, uns 40 minutos. E olha que aqui tá friozinho, hein? Essa massa é sensacional. Então, eu vou tirar ela daqui e eu errei o time. Eu tô em cima da hora de buscar as crianças na escola, mas eu vou ter que abrir ela aqui, porque senão ela vai crescer demais, além da conta. Então, vamos lá. Ela vai dar 2 pães, tá, pessoal? Vamos ajeitar ela aqui. Olha que linda. Linda, linda, linda. Deixa eu pegar aqui minha espátula. Ó, vou abrir ao meio. Vou dar 2 pães bem grandes. Ó, enquanto ela crescia, eu fiz aqui o recheio, ó. Eu tirei a linguiça do gomo, coloquei, refoguei com tomate, cebola e cheiro verde. Deixei escorrer, coloquei no escorredor, deixei escorrer todo o excesso de água. E aí, ela tá aqui já esfriando. Não deu tempo de esfriar o tanto que eu achei que precisava esfriar. Mas tá morna e agora vai ter que ser assim mesmo. E aí, eu também ralei, que eu tenho aqui, que como ela vai ser um pão bem grande, eu ralei aqui também um presunto e uma mussarela que eu tenho aqui. E aí, vou fazer, então, um de linguiça e um de presunto e mussarela, tá? Se vocês quiserem, olha como é facinho de abrir. Se vocês quiserem fazer meia receita para dar um pão só, vai ser um pão bem grande, tá? E não esquece que a quantidade de água que vocês colocarem, vocês vão ter que colocar bastante farinha. Então, assim, eu coloquei 650 ml de água, então, para mais ou menos esse 1,5 kg de farinha. Se vocês forem colocar menos água, é menos farinha. Então, por isso que às vezes não tem uma quantidade, assim, exata. Porque a quantidade de líquido que você colocar é a quantidade de farinha que vai pedir a sua massa. A quantidade de ovos, do leite em pó, enfim, e do fermento. O fermento muda também, né? Você coloca um pouco menos. Coloca aí um sachê de 10 gramas. Uma colher e aquele chorinho. Entendeu? Mas é isso. Se tiver um ovo só, faz com um ovo só. Se não tiver ovo, faz também sem o ovo. Porque tem muita receita aí na internet de pão sem ovo, né? Não tem o leite em pó? Usa leite. Leite normal, substitui a água. Dá certinho também. O importante é fazer, tá? Eu vou abrir mais um pouco a massa aqui. E aí eu já mostro pra vocês a quantidade que eu tô abrindo. Peraí. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos uns 60 por 45, mais ou menos. A minha assadeira, ela tem 45 por 30. Vai ficar maior? Vai ficar maior. Mas eu vou dar um jeitinho nela. Vamos lá. Ó, só espalhar o recheio. Aqui não tem segredo. Eu vou colocar a calabresa e vou colocar a mussarela. Não tem mussarela? Não põe, coloca só a calabresa. O importante é fazer, gente. Tá? Isso aqui é uma base de ideia. E aí a gente vai criando em cima. O importante é criar e fazer e não ficar com vontade. Vai ficar bem recheado. Aqui eu tenho 5 gomos de linguiça. 5 não, 6. 6 gomos de linguiça aqui. Eu ia pôr 5, ia ficar um para trás, eu vou colocar todo mundo, né? E a gente espalha para todos os pedaços da massa ficarem com recheio. Senão a gente vai cortar um pedaço do pão e aí um pedaço tá sem. Aí não é legal, né? Entenderam? Então vamos lá, dar uma bela de uma espalhada. Todos os espacinhos da massa. Ó, tem uma mussarelinha aqui. Vamos colocar a mussarela. Deixa eu pegar aqui. Já tá raladinha, ó. Eu compro de pedaço. E aí a gente consegue ralar. Eu acho que rende mais do que comprar fatiadas. Às vezes umas fatias tão grossas no mercado. Às vezes fala assim, 200 gramas. Aí vem 6 fatias. Porque às vezes eles cortam muito grosso.
Então, eu prefiro comprar de pedaço, ralar, eu acho que rende bem mais. Tá? Então, vamos lá. Quanto? Não sei. Quanto vocês tiverem aí. Então, vamos enrolar aqui, ó. Vou enrolar do menor para o maior, tá? Vai ficar um mega pão recheado aqui. Vamos lá. Nossa, que delícia. Eu tô até salivando aqui. Aqui é pro lanche da noite. Eu tinha que ter feito mais tarde, eu tô fazendo de manhã. Mas tá tudo certo. Olha o tamanho desse pão, gente, aqui, ó. Tá vendo que eu falei que ia ficar aqui sem recheio na ponta? Então, vamos ajustar aqui. Aí não, mocinho, fica aí dentro. Ó, fecha as laterais. Vou pegar um pouquinho de farinha aqui para conseguir virar. E não grudar na bancada, porque depois que rechear, né? Ó. Agora vamos lá. Olha o tamanho disso, gente. Pode fazer menor? Pode. Pode ser que dê 3 na massa de vocês? Pode. É só vocês abrirem menor. Aqui nós somos em 5. Então, eu sempre faço grande, porque a turma aqui come bastante. Vamos abrir o outro. A outra é a mesma coisa, tá? Eu vou abrir a massa aqui e já mostro pra vocês como é que ficou. Segura aí. Ó, abri. Vamos rechear agora com de presunto e queijo. Deixa eu pegar aqui. Presunto. Sei lá, deve ter uns 300 gramas aqui ralado. Não tenho ideia, não sei. Tem uma bolha de ar aqui debaixo. Deixa eu tentar tirar ela aqui. Pronto. Presuntinho, gente, isso aqui fica maravilhoso. Maravilhoso. Presunto. Peguei um tomatinho também aqui, ó. Mussarela. É apresuntado, tá? Que eu tô usando. Não é presunto, é apresuntado. Tem umas marcas muito boas aí. Esse aqui que eu tô usando é da Aurora. Ele tem cara de presunto, gente. É muito bom. Mas, enfim, tem várias marcas muito boas aí. Presunto. Mussarela. Orégano. Tô com um pouquinho de pressa para pegar as crianças. Hoje é sexta-feira, então sempre de sexta-feira eu faço algo diferente pra gente jantar. Porém, eu achei com esse tempo frio, mais friozinho, ia demorar mais para crescer a massa. E eu me enganei, né? Não vai dar certo. Tomate. Eu não vou colocar a cebola. Aqui eu tenho um filho meu que não gosta. E aí eu já coloquei cebola na outra. Ó, vamos espalhar o tomate para que na hora de enrolar, tenha tomate em todos os lugares. Cuidado com a água do tomate, tá? Mas esse aqui. Agora a gente vai enrolar como o outro. E não tem segredo nenhum. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vai enrolando. Dona de casa é assim, né? Mil e umas. Vai enrolando, vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Já adiantei o almoço também. Aqui, ó, vamos colocar um pouquinho de farinha. Volta ele aqui. Fecha as laterais. Fica bem rústico, né, gente? Nada dessas receitas muito elaboradas que a gente vê na internet, né? Porque a expectativa e a realidade, né? A realidade é no valendo na nossa casa. Ficou grande aqui na assadeira. Ó que legal. Agora nós vamos deixar crescer até isso aqui dobrar de volume. Tá? Então, eu vou deixar crescendo aqui
e vou buscar a criançada e já volto. Depois eu mostro para vocês verem o quanto cresceu. Ó, observa bem, né? Tem espaço entre eles, ó, vou ir assim, ó, isso. Espaço entre eles, né? Vocês vão ver depois o tanto que cresce. Olha o tamanho que ele cresceu. Olha isso. Lembra que eu falei que mostrei aqueles espaços que estavam na assadeira? Eu cortei uma massa e ainda ficou maior do que a outra. Olha isso, gente. Cresce muito esse pão. Ainda vai pro forno frio agora, 180 graus. E aí tem que ficar de olho, uns 20 minutos, meia hora. Aí cada forno é um forno, né? Então eu vou pôr lá no forno e já mostro. Ó, tá no forno, forno frio, 180 graus. E vamos... Gente, olha esse pão. Olha isso. Ele já baixou um pouquinho. Ele tava enorme, mas ele já baixou um pouco porque eu desliguei o forno e eu tive que dar uma saidinha e ele deu uma murchada. Mas olha isso. Olha o tamanho disso. Eu vou cortar para vocês verem. Segura aí. Olha isso. Olha esse queijo. Olha esse pão. Sensacional, hein? Maravilhoso, hein? Olha isso. Lindo, né? Só façam, gente. Muito bom. Obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Um beijo e fiquem com Deus. Deus abençoe.